Voltando aqui, eu apertei sem querer ali o botão e a câmera parou de gravar, então eu vou continuar da onde eu tinha parado, né? Eu estava mencionando a vocês que a filosofia do Agostinho via na, no contato com Deus, né? A, a própria ideia da plenitude humana, né? Então nós só existimos verdadeiramente quando nós nos direcionamos buscamos a Deus. E isso quer dizer, então, na prática, que ele via as aspirações humanas, né, de todas as ordens, sejam elas quais forem, né, como adquirindo relevância, né, adquirindo sentido a partir do momento em que elas são voltadas para Deus. Tem uma passagem muito bonita que ela foi citada pelo... ela supostamente estaria, né, é uma referência das Confissões que o Agostinho faz a um livro dele anterior, né, que é quando ele ainda era muito influenciado pelo Cícero. É um livro chamado Hortênsios, é uma pena que esse livro se perdeu, mas nesse livro ele diz que a alma dele, desde o início, assim, ela ansiava por um tipo de sabedoria imortal, né, e ele encontrou essa sabedoria imortal no cristianismo. E em grande parte, assim, o legado agostiniano, então, é um legado, assim como vocês vão encontrar essa mesma tese, né, em todos os pensadores cristãos, mas ele formula isso de uma maneira muito rica, assim, existe uma paixão, né, um anseio, um desejo nosso por Deus, e esse desejo é um desejo de infinitude, então, né, é um desejo pelo céu, pela glória, pela bem-aventurança, né, que só é alcançada através de uma vida que segue, que obedece, né, aos preceitos cristãos. Então, o Agostinho também foi ele também explorou essa ideia na sua concepção da natureza da filosofia, né? Ele diz que não existe nenhuma razão, né, no livro Na Cidade de Deus, que não existe nenhuma razão para o ser humano fazer filosofia, a não ser para buscar a felicidade, exceto para ser feliz, né? E eu mencionei ele no material também, você deve ter visto um comentário do Garrett Matthews, que é um intérprete importante da filosofia de Agostinho. Ele diz que, comentando essa passagem, né, do Agostinho, ele diz que a única justificação real para se fazer filosofia é a busca do bem supremo. E o que torna atraente a busca do bem supremo é a perspectiva que esse bem, que é Deus, né, vai nos fazer, vai nos tornar seres felizes. Então a filosofia aqui, vocês vamos ver um tema que aparece também depois na filosofia de Descartes, a filosofia que está na filosofia antiga. A filosofia é uma disciplina que, em última instância, oferece para nós uma vida boa, verdadeira, de bem-aventurança, de felicidade. E essa eles chamavam, né, na Idade Média, de beata vita, né, uma vida boa. E essa vida ela coincide com a busca, a procura por Deus. Nas Confissões também, Agostinho diz que só alegria em Deus é a verdadeira felicidade. Isso quer dizer, então, em última instância, que o homem, nós não somos, né, verdadeiramente humanos enquanto nós não aceitamos a nossa vida, a nossa existência como senão sendo, né, uma existência orientada, voltada para Deus. E a filosofia é uma disciplina importante nessa tarefa porque a filosofia é que revela, né, então, no modo como ela era entendida, né, nesse período, ela revela Deus, né, para os homens. Mas veja aqui também que tem um tema importante da filosofia como sendo uma auxiliar, né? Ela está vinculada à teologia, então não existia uma separação clara entre o domínio propriamente religioso e o domínio do filosófico, tal como nós entendemos hoje, né? Ser um filósofo era procurar, né, a boa vida, e nesse caso procurar a boa vida significa caminhar, né, na direção do pensamento, ou caminhar em direção a Deus. No final, a partir do século VIII até no século XIV, então o auge, né, da filosofia escolástica foi no século XII, depois ela começa a entrar em declínio. Existiu então uma segunda parte da filosofia
medieval, que é chamada de escolástica. A escolástica tem algumas características que diferenciam ela do pensamento da patrística, dos primeiros padres. Então, ela não era uma filosofia feita em isolado por grandes sábios da igreja, bispos em geral, né, que tentavam defender a igreja das doutrinas heréticas e também estabelecer a ortodoxia cristã. A filosofia medieval, ela já, a estrutura, digamos assim, de funcionamento, o modo como ela veio se constituir foi já como em pequenas universidades, né, que eram chamadas de escolas, geralmente associadas a conventos, né? A Universidade de Oxford, a Universidade na Itália, de Padova, né? Em Paris também, né? A Universidade de Paris, que é a Sorbonne, várias universidades começaram a nascer nesse período, então, e elas reuniam em torno de si uma série de doutos, né, que eram figuras geralmente vinculadas ao clero, e foi nesse período também que as cruzadas se iniciaram, né, que eram movimentos em defesa, né, do cristianismo e que tinham também como uma pretensão, né, salvar a alma dos guerreiros, né, que lutavam em defesa do cristianismo. Então, nesse contato, na medida em que as cruzadas foram se desenvolvendo, os materiais de textos, traduções de textos do mundo árabe acabaram se tornando acessíveis para o Ocidente, e muitos desses livros, então, foram depois traduzidos também através da invasão árabe na Península Ibérica. Eles acabaram sendo traduzidos para o latim, né, que era a língua culta e era adotada nessas universidades. Então, houve um reflorescimento, assim, um surgimento de novos textos que culmina, né, essa descoberta culmina no Renascimento, mas ela já se iniciou com as obras de Aristóteles na escolástica, e aí se introduz, então, um novo conjunto de problemas com o qual a filosofia medieval teve que lidar ou tratar, né? Então, não eram mais problemas de definição do próprio pensamento cristão, né? Mas era como a filosofia cristã se colocaria diante de descrições, digamos assim, tanto da física, da lógica e da metafísica antiga, que é especialmente na figura de Aristóteles, né? Que não eram que não estava disponível, né, no tempo da patrística. Então vocês vão ver que na filosofia escolástica, o grande nome, assim, a principal influência, o autor mais discutido não foi mais Platão, nem Plotino e nem os pensadores estoicos, né, como eles tiveram alguma influência no início do cristianismo. Agora as referências são especialmente Aristóteles, né, ele era chamado de o filósofo. É o filósofo com quem a maioria dos autores tentou harmonizar o pensamento cristão, e ele também gerou, né, essa discussão, digamos assim, em torno da filosofia de Aristóteles, fez com que nascessem dentro da doutrina oficial, né, da cristã, a presença de dúvidas sobre como se deveria interpretar o texto bíblico e como se deveria harmonizar o texto com as teses e o pensamento aristotélico. Então, se nasceu um tipo de modelo filosófico, né, centrado nas disputatio, né, que eram disputas. Então, tinham eram questões que ainda não tinham sido resolvidas, elas colocavam dúvidas para os intelectuais da época, e nessas disputas, então, a tarefa da filosofia era tentar resolver e explicitar a visão ponderada, mais adequada, melhor sustentada, à luz das escrituras, né? Então, foi uma defesa, né? O que surgiu na filosofia escolástica foi uma defesa do cristianismo a partir dos textos e também da história da igreja, racional, né, portanto, em que toda a filosofia foi colocada, digamos assim, a serviço, né,
da solução de problemas, toda a razão humana, né, foi colocada a serviço da fé. Um personagem central desse período, né, foi o Tomás de Aquino, que é o autor que eu destaco ali no texto. Aquino também tinha uma visão da filosofia como uma disciplina capaz de garantir a felicidade. Essa garantia, assim como no caso do Agostinho, se dava através da orientação